Fala galera, professor Paulo Xavier chegando aqui na área, Grupo Ação, mais uma aula de tipos de sujeito e eu convido você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo e também deixar o like porque é importante para o nosso trabalho, né? Eu acho que você nunca ouviu isso aqui no YouTube, né? Mas vamos lá, conteúdo de tipos de sujeito, sujeito oculto. Sujeito oculto e é um bicho de sete cabeças, né? Muitos alunos aí enxergam o sujeito oculto como um inimigo na hora de fazer uma questão de língua portuguesa, mas eu quero já adiantar que não é. É bem tranquilo, é bem fácil, até mesmo vou depois estar apresentando aqui questões de concurso público, onde o sujeito oculto aparece e muitos estudantes, muitos candidatos não conseguem responder uma questão sobre tipos de sujeito, sobre o sujeito oculto. Então vamos lá, pessoal. Sujeito oculto, eu coloquei, você sabe quem praticou a ação. Por quê, professor? Porque normalmente, quando estamos estudando sujeito oculto ou quando se fala em sujeito oculto, o primeiro raciocínio que nós temos é um sujeito que não tem como identificar, não tem como você dizer quem é que praticou a ação do verbo. Pelo contrário, o sujeito oculto, como o próprio nome já diz, né, ou desinencial, ele pode ser oculto, mas você pode chamar também de sujeito elíptico ou desinencial. Ele não está expresso de maneira clara dentro do enunciado, porém, pela desinência do verbo, por isso ele é desinencial, eu posso dizer quem é o responsável por praticar a ação daquele verbo. Tá? Então, não é em todas as situações. Você tem que entender aqui as dicas, né, do canal Grupo Ação para você não errar uma questão como essa na sua prova. Então vamos lá. A primeira sentença diz o seguinte: descarregamos nossas emoções depois da festa. Então lembrando que o sujeito é o agente responsável por praticar a ação do verbo. Então, se eu estou falando de alguém que pratica a ação do verbo, então a primeira análise é em cima do verbo. O verbo é o centro aqui da minha análise sintática. Então, descarregamos nossas emoções depois da festa. Ao analisar a questão de número 1, eu chego à conclusão que descarregamos é a minha palavra que indica ação. Se ela indica ação, é um verbo. Beleza? Até aí tranquilo, né? Então, para você identificar o sujeito dessa ação verbal, quem é que está praticando essa ação, você pergunta para o verbo. Quem descarregamos? Quem descarregamos nossas emoções depois da festa? E aí, pessoal, vou dar uma dica para você quando você estiver estudando tipos de sujeito e não sabe com quem o verbo se relaciona, é muito tranquilo. Se não aparecer o sujeito dentro da oração, expresso de maneira clara, seja ele simples ou composto, se for uma frase como esta, aqui na sentença número 1, onde o sujeito não aparece, quem descarregamos não aparece de maneira clara para você, há uma dica bem bacana. Você vai relacionar essa ação verbal, essa forma verbal, com um pronome do caso reto. Você já deve ter escutado que os pronomes do caso reto são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós. Olha o tanto que eu sou organizado, galera. Vós e o eles. Eles. Beleza? Eles. Imagine que isso aqui é um eles. Eles ou elas, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então você pergunta para o verbo, quem descarregamos? Eu descarregamos, tu descarregamos, ele descarregamos, ela descarregamos, nós descarregamos. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que perfeito. Olha que lindo. Nós descarregamos. Então aqui eu vou dar uma dica bem bacana, bem legal para você. Quando você faz parte da ação expressa pelo verbo, quando você faz parte da ação expressa pelo verbo, no caso nós, é você, no caso eu,
e mais alguém, nós, o sujeito ele só pode ser oculto. Beleza, galera? Então, todas as vezes que eu participo da ação do verbo, no caso nós, eu estou participando. Se é nós, então eu participo dessa ação. Descarregamos nossas emoções depois da festa. Então, eu e mais alguém praticamos essa ação depois de uma festa. Beleza? Professor, que emoções foram essas? Aí não posso falar, né, gente? Aí vocês querem demais, né? Aí querem demais, querem muita informação e por enquanto não dá, né? Mas fiquem no campo do subjetivismo, beleza? Então, quem descarregamos? Nós. Daí eu participo da ação, o sujeito é oculto. Ainda com esse raciocínio, vamos para a questão de número 2. Sentença de número 2. Astrogildo estava com fome, comeu, bebeu e foi à Casa Rosa. Olha que nome lindo para você colocar aí no seu filho, na sua filha, no seu neto, né? Nome muito bonito. Astrogildo, né? Nome maravilhoso. Aqui, professor, o sujeito ele é simples, porque o nome aparece, quem pratica a ação aparece. Então, Astrogildo estava com fome, o Astrogildo comeu, o Astrogildo bebeu e o Astrogildo foi à Casa Rosa. Então, o sujeito deste período, ele é simples. Então, está ok, né, professor? Errado. O sujeito aqui não é simples, eu vou te provar por que ele não é simples. Entenda uma coisa. Na língua portuguesa, cada verbo corresponde a uma oração. E cada oração pode apresentar ou não o seu sujeito. Então, você tem que analisar de forma isolada cada oração, quando o assunto é tipos de sujeito. Então, aqui, na primeira oração, Astrogildo estava com fome. Isso daqui, galera, é uma oração. Comeu, segunda oração. Bebeu, terceira oração. Foi à Casa Rosa, é minha quarta oração. Perceberam que são 4 orações dentro desse período composto? Então, não posso aqui dizer que em todas estas orações, o sujeito ele é simples. Não. Na primeira oração, Astrogildo estava com fome. Quem estava com fome? Astrogildo. Sujeito simples. Segunda oração, quem comeu? Astrogildo. Então é simples também, professor. Não, porque o Astrogildo, ele aparece de maneira clara e precisa, tá? Na primeira oração. Na segunda oração, comeu. Ah, professor, mas eu sei quem comeu, foi Astrogildo que comeu. Sim, você sabe. Porém, ele não aparece explícito na segunda oração. Ok? Eu sei quem comeu, mas o nome Astrogildo não aparece na segunda oração. Na terceira oração, quem bebeu? Astrogildo. Aparece na oração que ele bebeu? Não, porque a terceira oração é uma oração à parte, tem que ser analisada de forma isolada, ok? Quarta oração, foi à Casa Rosa. Quem foi à Casa Rosa? Quem foi? O Astrogildo. Mas aparece na quarta oração a palavra Astrogildo? Não. Então, na segunda, na terceira e na quarta orações, o sujeito é oculto. Ok, galera? Oculto. Beleza? Beleza? Só dando uma dica aqui, na primeira oração, que os verbos que terminam com essa desinência mos, beleza? Não ficou legal, não. Não ficou legal, não, professor. Não ficou legal, não ficou legal. Desinência, não ficou legal também, não. Arrume isso aí, professor. Arrume isso aí, porque eu não gostei. Essa desinência aqui, moço. Descarregamos, falamos, beijamos, andamos, apresentamos, cantamos. Apareceu esse verbo com essa terminação, mos, o sujeito ele é oculto, beleza? Tranquilo? Dá para memorizar isso? Apareceu o verbo na frase com essa desinência. Se o sujeito não estiver explícito na frase, na oração, ele é oculto. Ok? Porque você faz parte da oração. Faz parte da ação expressa pelo verbo. Ok? Então, dando prosseguimento aqui. Escovei o cabelo do careca, né? E coloquei aqui até o Cebolinha aqui. Professor, você colocou o Cebolinha na aula? É, porque como a idade chega para todos, né?
E aí os meus alunos perceberam que os meus cachos estavam, de uma certa forma, diminuindo, né? Me apelidaram de maneira carinhosa de Cebolinha. Professor, você está parecendo com Cebolinha. Você não tem mais cabelo, seu cabelo está caindo. E de fato, realmente, eu fui ao espelho e constatei realmente que os cabelos já não são mais os mesmos. Triste realidade, né? Mas eu fiquei feliz porque o Cebolinha também é feliz por ter pouco cabelo. Então não posso ficar triste, né? Se meu amigo Cebolinha é uma criança feliz por ter pouco cabelo, eu também vou ficar feliz porque meu cabelo está, de certa forma, diminuindo o seu volume. Está perdendo a força, né? Um dia eu era Sansão, hoje eu não sou mais não, galera. Então é o seguinte, escovei o cabelo do careca. Professor, o careca tem cabelo? Depende, né? De repente ele é careca, mas ele tem cabelo no peito, né? No sovaco, né? De repente ele está escovando essa parte aí, né? Né? Mas brincadeiras à parte, galera, é o seguinte: escovei o cabelo do careca. Eu disse para vocês que para você identificar o sujeito, você tem que primeiro achar o verbo. Verbo, palavrinha que denota ação, estado e todas aquelas classificações, né? Ação, verbo. Escovei o cabelo do Max. Quem escovei? Lembra da dica? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para você achar o pronome. Quem escovei? Eu escovei. Aí eu faço uma pergunta para ti. Você faz parte dessa ação? Faz. Eu escovei o cabelo do careca. E eu disse no começo da aula que quando você faz parte da ação expressa pelo verbo, não tem como, galera. É sujeito oculto. Eu, nós. Participo da ação e o sujeito não aparece de maneira clara, explícita, ok? Dentro do enunciado, dentro da oração. Então o sujeito ele só pode ser oculto, beleza? Aí você pode perguntar o seguinte, mas professor, aqui na segunda oração, comeu, bebeu e foi, eu não participo. Opa. Comeu, bebeu e foi. Estas ações, eu não participo delas. E o sujeito é oculto. Por quê? É oculto porque você sabe quem praticou a ação. Astrogildo, você sabe que alguém praticou a ação expressa por esse verbo. Ok? Tranquilo? Tranquilo, galera? Então, é isso aí. Revise o conteúdo. Se tiver como, revise a aula, ok? E aprenda sujeito oculto. É super tranquilo, super fácil e você não vai mais errar a questão na sua prova sobre sujeito oculto, beleza? Então, forte abraço, inscreva-se, dá essa moral ao grupo, à ação, inscreva-se, compartilha e um forte abraço a todos. Falou, galera? Então, deixa aquela moral aí para nós. Forte abraço.